causas da falta d'água no Brasil? E o petróleo? Por quanto tempo ele ainda vai durar? Abalos sísmicos tornam-se mais frequentes. Descubra as origens dos abalos sísmicos e se estão seguros ou não. Arqueologia. Fósseis de dinossauros são descobertos em Maceió. Está entrando no ar o GeoNews, o Jornal Geográfico. A falta d'água é um problema muito comum hoje em dia, que atinge toda a população mundial. Mas de quem mesmo será a culpa? Das redes de distribuição ou das pessoas? Confira agora um dos motivos que leva à falta d'água em todo o Brasil. Por que falta água no Brasil se nosso país tem a maior reserva de água doce do planeta? De toda a água disponível no mundo, apenas 2,5% é doce. E apenas 0,3% está acessível em rios e lagos. É dessa pequena quantidade de água que o Brasil abriga 12%. Isso pode parecer muito, mas não é. A quantidade de água no planeta é a mesma desde que a vida surgiu na Terra. Mas estamos interferindo no ciclo da água há muito tempo. Você lembra dele? Os raios do sol fazem a água dos rios, mares e solo evaporar. E então, o vapor sobe lá para a atmosfera, onde são formadas as nuvens de chuva. Assim, a água volta para o lugar de onde saiu. As florestas protegem rios e nascentes e absorvem parte das gotas de chuva que lentamente chegam ao solo. Com isso, a água pode ser absorvida novamente da maneira correta, alimentando os lençóis freáticos, que por sua vez alimentam os rios. O problema é que nossos rios e nascentes estão cada vez menos protegidos. A Amazônia contribui para a formação de chuvas em diversas partes do país. E o Cerrado é onde nascem diversos rios que abastecem nossas principais bacias hidrográficas. Mas apesar de importantes para o fornecimento de água no Brasil, não estamos cuidando bem de nenhum dos dois. Metade do Cerrado já se foi. E em 4 anos, desmatamos na Amazônia uma área equivalente a 5 cidades de São Paulo. Sem floresta em pé, não teremos água, mas usamos água para tudo. Ao acionar uma descarga convencional, lá se vai água. Em um banho de 10 minutos, mais água. E de água virtual, quanto você consome? Pera. Água virtual? A água virtual é aquela utilizada para a produção dos bens e serviços que compramos e alimentos e bebidas que consumimos. E vai muita água. O cafezinho depois do almoço e aquele pedaço de picanha de 1 quilo que você saboreia num churrasquinho com o pessoal. Está na hora de repensar nossa relação com a água. Precisamos usá-la racionalmente, evitando o desperdício e encorajar os outros a fazer o mesmo. O poder público precisa frear o desmatamento e garantir a restauração da vegetação em margens de rios, no entorno de nascentes e em áreas de mananciais. Também precisa melhorar os sistemas de abastecimento e distribuição de água. O problema de crise hídrica é complexo, mas resolvê-lo é muito simples. A melhor opção é prevenir para não precisar remediar. E aí, qual vai ser a gota d'água nessa história toda? Embora 70% da superfície da Terra seja coberta por água, apenas 0,5% dela é doce e potável. São conhecidas até o momento 10,5 milhões de quilômetros cúbicos de água doce no mundo. Seguindo essa taxa, o Brasil ostenta de 12% a 16%, sendo a maior fonte de água potável do mundo. Embora o problema com a água deva ser tratado de maneira urgente, o Brasil não tinha tentado como a água vem sendo distribuída em seu território. Da água potável disponível do Brasil, 10% é para uso doméstico, sendo metade disso desperdiçados na lavagem de roupas e em descargas. Anualmente, 40% da água potável é perdida no Brasil, por falta de manutenção na infraestrutura, o que gera uma perda de 7,4 bilhões de reais. O Amapá é o maior desperdiçador da região norte e a região sudeste é a que mais consome no país, sendo em média 139,5 litros de água por pessoa ao dia.
Realmente, a falta d'água é um assunto muito importante em nossos dias. Tem razão. Foram encontrados fósseis de dinossauros em Maceió, onde está sendo construído um prédio. Por causa dos novos registros, o Ministério Público já recomendou à Prefeitura o isolamento dos espaços paleontólogos. Nossa repórter Amanda tem mais informações. É isso mesmo, Cristiane. Durante 6 meses, operários e paleontólogos dividiram esse imenso canteiro de obras. O resultado do trabalho pode revelar um dos fósseis mais importantes da história. Estamos aqui agora com Thalia, paleontóloga responsável pelo local, e vamos perguntar a ela. Thalia, como está sendo esse trabalho de escavação? Bom, Amanda, está sendo um trabalho muito importante, no qual supera toda a nossa expectativa. E achar um fóssil como esse completo é algo histórico. Realmente, né, os primeiros ossos desse fóssil foram encontrados no fim do ano passado. De lá para cá, no mesmo local da construção, apareceram mais de dezenas de ossos de dinossauros, de tamanhos jamais vistos, entre eles vértebras, costelas e tíbias. Para retirar todos os fragmentos, pode levar até mais de 6 meses de escavação. Nossa empresa está muito satisfeita em poder contribuir e fazer o seu papel. Responsabilidade ambiental, preservação do patrimônio paleontológico. Isto é muito importante. Isso aí, muito importante essa descoberta. É com vocês no estúdio. A comunicação é um dos fatores mais importantes para a sociedade e, graças ao avanço da tecnologia, as formas de comunicação têm ultrapassado limites que até então seriam impossíveis. A internet e a televisão são exemplos desse avanço de tecnologia, mas por meio de outro aparelho que foi criado já há algum tempo, essa comunicação ficaria difícil. Vamos agora ao vivo com nossa repórter Thalia Gabriele para saber que aparelho é esse. Thalia, é com você. Bom dia! Esse aparelho é o rádio. Antes da invenção da televisão, a informação era transmitida através dele. Não só notícias, mas também músicas e peças. O rádio era simplesmente o difusor de ondas sonoras. Tais ondas eram codificadas em ondas eletromagnéticas, chamadas kHz, que eram emitidas pela estação. Essas ondas viajam por centenas de quilômetros pelo ar, até ser captadas pela antena desse rádio. Exatamente. E qual era a mesma finalidade do rádio, Thalia? O primeiro papel do rádio foi a comunicação entre tropas e navios militares na Primeira Guerra Mundial. Os primeiros programas de rádio para a população passaram a existir somente depois de 1920, na Argentina e nos Estados Unidos. A primeira transmissão de rádio no Brasil foi a ópera O Guarani, no centenário da independência, durante a inauguração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. É com vocês aí no estúdio. Os terremotos são imprevisíveis e as catástrofes muitas vezes inevitáveis. Nada mais do que o resultado de um movimento brusco da Terra, liberando energia acumulada. Estamos agora ao vivo com a nossa repórter, onde ocorreu um terremoto. Bom dia, é isso mesmo, Cristiano. Estamos aqui no Colégio Correio das Neves, localizado no bairro do Prado, onde aconteceu o abalo sísmico, e vamos perguntar para um aluno como ele se sentiu no momento e em que local ele estava. Bom dia, Sá. Bom dia. Sim, como você se sentiu na hora desse abalo? Rapaz, assim não foi muita coisa, né? Foi apenas um abalo pequeno, mas assim nós sentimos o tremor, algumas coisas caíram, né? Mas assim, foi pouca coisa, mas foi muito bem, né? Mas o colégio sofreu alguns danos, assim? Sim, houve queda do fogo, no laboratório algumas coisas caíram, alguns computadores também ventiladores caíram. Muito prejuízo? Poucos, mas foram prejuízos. Isso mesmo. Voltamos aí nos estudos. O petróleo é um dos maiores fatores na economia mundial, não só pela sua importância na produção de combustível, mas também pela sua suposta inesgotabilidade. Embora seja a fonte de combustível e energia mais utilizada, será que podemos mesmo depender do petróleo? Então, para responder a essa pergunta, nós vamos entrevistar Jonathan dos Santos, que é um dos maiores petroquímicos do estado do Rio de Janeiro. E ele se encontra lá na plataforma de petróleo no pré-sal. É com você, Jonathan. Jonathan,
Desde quando o petróleo é usado no mundo? Bom dia, Osnaldo. Bom, o petróleo é utilizado desde as primeiras civilizações, na Mesopotâmia, no Egito e na Palestina, como impermeabilizantes, liga para blocos de construção e na pavimentação de ruas. Mas, Jonathan, desde quando o petróleo se tornou um fator importante na economia? O petróleo ganhou importância após as grandes guerras mundiais, quando o óleo diesel, um derivado do petróleo, passou a ser utilizado como combustível para os submarinos. Com o avanço da indústria automobilística, essa substância passou a ser utilizada como combustível oficial. Vemos que o petróleo vem sendo usado há muito tempo, mas quanto tempo ele vai durar? Bom, quanto tempo o petróleo vai durar depende de como cada país extrai e quantos poços são encontrados. Atualmente, se nenhum país modificar a sua taxa de extração, a era do petróleo vai durar até o ano de 2050. Mas alguns países, como Estados Unidos, Brasil e Rússia, já podem apresentar problemas com falta de petróleo, né? Mas tudo isso é probabilidade, não tem nada confirmado até agora. Para um sistema petrolífero se constituir, milhões de anos foram necessários. Primeiro, o material orgânico foi depositado em um ambiente aquático, pobre em oxigênio, o que impediu a ação biodegradante das bactérias. As camadas mais antigas foram gradativamente soterradas pelas mais recentes e compactadas pelo peso das camadas superiores. Reações químicas no interior da rocha eliminaram os átomos de nitrogênio e o excesso de oxigênio, deixando somente as moléculas formadas a partir do carbono e do hidrogênio, compondo o querogênio. Ele irá gerar os hidrocarbonetos líquidos e gasosos que compõem a rocha geradora. O hidrocarboneto migra através de falhas ou camadas carreadoras que atravessam as rochas e que funcionam como um caminho em direção à superfície da Terra. Durante o trajeto de sua migração, os hidrocarbonetos encontram uma camada denominada rocha capeadora, ou selo, que é impermeável e que impede que o fluido continue migrando para a superfície, sendo trapeado no espaço denominado rocha reservatório. A rocha reservatório é uma rocha porosa e permeável, com grande capacidade de armazenamento, e é ali que o petróleo fica depositado. E agora nós estamos encerrando mais um GeoNews, o Jornal Geográfico. Bom dia, está entrando no ar mais um GeoNews, o seu jornal geográfico. E temos mais informações dos acontecimentos de ontem com o nosso repórter Jonathan dos Santos. Jonathan, é com você. É isso mesmo, Ronaldo, exatamente. É com vocês no estúdio. Obrigado, Jonathan. Cristiane. E vamos agora ao vivo com Thalia e Gabriele. É com você, Thalia. Exatamente, Cris, é com você. Osnaldo. Nossa repórter ali tem mais informações. É isso mesmo, Osnaldo, voltando aos estudos. Temos agora o nosso novo comentarista de economia, Jonathan, Cristiane e Jonathan. Tudo ótimo. E vamos agora com a previsão do tempo com Thalia e Gabriela. Vai chover hoje? Nossa repórter ali tem mais informações. Osnaldo? Obrigado, Thalia. Cristiane. É com você, Eli. É com você, Jonathan. Cristiane. De volta aos estúdios, vamos aos estúdios com o Osnaldo. Vamos ao vivo com ele. Osnaldo. De volta aos estúdios, Eli. E o que é que está acontecendo aí? Ninguém me chama, não? Cristiano. Jonathan. Thalia. 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 Thalia? Ah, não, Thalia sou eu. Osnaldo. Cristiane. Osnaldo. Cristiane. Osnaldo. Cristiane. Osnaldo. Jonathan. Cristiane. Alguém chamou a Amanda? Não me chamaram. Me chama alguém. Maria? Não tem Maria aqui. Meu nome é Amanda Maria.
Não, não é você. Quem é então? Bom dia. Jonathan, muito obrigado pelas explicações. E agora nós estamos encerrando mais um GeoNews, o Jornal Geográfico. É isso mesmo, Cristiane. Durante 6 meses apagou o computador. Fósseis foram encontrados no ano passado e de lá para cá, no mesmo local da construção, apareceram mais de dezenas de ossos de dinossauros de tamanhos jamais vistos, entre eles costelas, tíbias e... eu confundi de novo. É isso mesmo, Cristiane. Durante 6 meses, operários e paleontólogos dividiram esse imenso canteiro de obras. O resultado do trabalho pode revelar um dos fósseis mais importantes da história. Estamos aqui com Thalia, paleontóloga responsável... Gravado não. Mas a gente... Bom dia. Bom dia. Está começando agora o nosso GeoNews, o Jornal Geográfico. E tem uma... É isso mesmo, Cristiane. Durante 6 meses, operários e paleontólogos... Média 139,5 litros de pessoa por dia. É com vocês. Litros de pessoa. De novo. Bom dia, é isso mesmo, Cristiano. Estamos aqui no Colégio Correia das Neves, onde aconteceu os abalos sísmicos, e vamos perguntar para um aluno como ele se sentiu no momento e em que local no colégio ele estava. Bom dia. Bom dia, sim. Eita! Não, vai não! Tem que ver Ai, Deus. A falta d'água é um problema muito comum hoje em dia, que atinge toda a população mundial. Já? Bom dia. Estamos aqui... Eita, tem que falar. Bom dia, é isso mesmo, Cristiano. Eita. Já. Eita.